Olá, galerinha aqui do Centro de Mídia do 4º ano. Vamos começar mais uma super aula e convido você a assistir esse vídeo do início ao fim, hein, galera? Conto com vocês. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Seba Nunes e estou mais uma vez aqui com vocês para uma aula super legal de língua portuguesa. Então, se você quer desvendar os desafios da língua portuguesa juntinho com o professor aqui, acompanhe esse vídeo aí do início ao fim, hein, galera? Muito bem, pessoal. Hoje nós iremos ter mais um desafio aí da língua portuguesa. Então, não vou enrolar muito não. Vamos para o título da aula? Qual é o tema a respeito do que iremos falar hoje? Vamos lá, vem na tela juntinho comigo. Construindo uma fábula 2. Então, eu já sei o que é construindo uma fábula 2, quer dizer que eu tenho uma outra aula anterior. Então, eu tenho uma aula anterior aí que é super importante aí de você assistir também, construindo uma fábula. Se você não viu essa aula, procura aí no nosso repositório, construindo uma fábula. Hoje nós vamos para a parte 2, então vem juntinho comigo. Mas, professor, qual é a habilidade do dia? Acompanhe aqui com a gente. A habilidade do dia é EF35LP25A. Então agora é aquele momento de fazer uma fotografia, tirar um print. Sei que muitas vezes o professor utiliza a habilidade para construir outras atividades na aula. Então, esse é o momento, pessoal. Muito bem, sei que eu vou falar sobre fábula e vou construir uma fábula. Então, eu e você juntinhos vamos construir uma fábula, certo? Muito bem, então vamos entender algumas características da fábula? Você lembra as características da fábula? Então, vem juntinho, vem na tela comigo. Vamos aprender um pouquinho a respeito de fábula antes de pensarmos como vamos construir uma fábula. Bora lá! O que vamos aprender? Nesta aula, você e seus colegas ou suas colegas irão planejar um texto, uma fábula. Mas o que é fábula, professor Seba? As fábulas são composições literárias curtas, escritas em prosa ou em versos, em que os personagens são animais que apresentam características humanas, como falar. Muito presente na literatura infantil. Muito bem, pessoal. Então, a gente vê algumas características aí que são importantes para a fábula. Fábula é um texto curto, que tem a presença de animais com características humanas. O texto deu aí como exemplo a fala. Muito bem. Não é comum eu ver um animal falando, né? Eu, pelo menos, nunca vi. A não ser o papagaio, que às vezes imita aí algumas palavras que o humano reproduz. Então, toda vez que eu ver um texto aí que animais têm características humanas, como a fala, um exemplo, mas pode ter outras características, como sentimentos, como formas de distrair o outro personagem. Então, a gente sempre foi pensar o seguinte: essa é uma característica de um animal ou é uma característica de um humano? É uma característica de um humano. Por exemplo, vou dar um exemplo aí. Enganar. Um animal engana o outro animal? Não, né? Então, a gente percebe aí que é uma característica humana. Então, eu já sei aí que as características dos animais que são humanas, trata-se de uma fábula. Então, muito bem. Mas, professor, como eu posso fazer uma fábula? Eu tenho algumas ideias aqui, já estou pensando em algumas características que eu posso colocar nos meus personagens, mas eu quero saber um pouco mais sobre fábula. Então, acompanha comigo aqui, vamos na tela, juntinhos. Muito bem, pessoal, construindo uma fábula. Eu já adiantei aqui pra gente, pensando na minha fábula, 2 personagens. Dá uma olhadinha aí na tela de novo. Vamos na tela juntinho comigo. Eu consigo perceber 2 personagens, certo? A presença de um ratinho e a presença de um gato. Ou seja, minha fábula, no mínimo, 2 personagens vão aparecer. Professor, eu preciso fazer a minha fábula
com os personagens que você escolheu? Não. Mas é interessante aí pensar aí em 2 personagens. Tudo bem? Então, primeira coisa, pensa aí quem são esses personagens. Quem eu posso utilizar na minha história? Muito bem. Tem algumas outras perguntas que eu preciso responder para construir a minha fábula? Tem sim. Então vamos lá, vamos juntinho comigo. Ah, professor, eu preciso responder. Que espaço? O que é o espaço? Que lugar acontece? Aonde acontece essa história? Então, isso é muito importante, né? Eu não posso contar uma história sem que as pessoas entendam em que lugar a história se passa. Então, eu vou pensar no espaço, o lugar. Muito bem. Eu fiz uma escolha de um lugar para a minha fábula. Você vai fazer a escolha de um lugar para a sua fábula, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na tela. A minha história vai acontecer em uma fábrica de queijo. Muito bem. Quando essa história acontece? Então, eu vou pensar em um período, um tempo. Eu posso contar a história em muitos e muitos anos, uma fiandeira fiava suas roupas, até que um dia apareceu um gato. Então, eu coloquei aí muitos e muitos anos como tempo. Então, eu sempre vou pensar em quanto tempo essa história acontece. Ela pode acontecer em minutos, em horas, em dias, em meses, em anos. Então, eu preciso pensar aí em quanto tempo. Qual é o tempo da minha história? Eu escolhi aqui um tempo. Vamos dar uma olhadinha na tela. Da minha história, você vai pensar na sua. Por todo o dia. Então, eu já sei que minha história acontece ao longo de um dia. Muito bem. Quem são os personagens? Aqui não tem segredo, a gente já falou dos personagens. Então, os personagens, o gato e o rato. O que aconteceu? Então, aqui é o momento aí que eu vou pensar, o que acontece na história? Então, isso precisa ficar muito claro. Antes de eu escrever, se eu consigo responder essas perguntas, na hora que eu for fazer a minha escrita, o meu raciocínio lógico está muito mais equilibrado. Então, eu consigo fazer a história com mais facilidade após eu responder essas perguntinhas aí. O que aconteceu? Então, você vai pensar aí o que pode ter acontecido. Vou dar um exemplo aqui. Imagina só que o gato se apaixona por uma ratinha. Pode ser uma história que tenha esse viés? Podia ser. Mas eu vou falar aqui o que aconteceu na história que eu estou pensando aqui, planejando. Você vai pensar no que aconteceu na sua história. Muito bem. O rato engana o gato. Pessoal, vou trazer um destaque aí para vocês. Enganar é uma característica de animais? Não, não é, pessoal? É uma característica humana. Então, eu já começo a perceber aí as características da fábula. Então, o rato tem uma característica humana que tenta enganar o gato. Muito bem, então já sei que a minha história acontece dentro de uma fábrica. Eu já sei também que acontece durante o longo do dia. Tem 2 personagens, o gato e o rato, e o que acontece? O rato tenta enganar o gato. Muito bem. Vou tentar responder essas 4 perguntas quando eu for escrever a minha fábula. Tenho mais 2 perguntinhas para responder. Vamos lá, acompanha comigo na tela. Como? Vamos ver como que o rato tenta enganar o gato. O rato imitava a voz de uma gata para distrair o gato e comer o queijo. Então, olha só, está muito claro. O rato sempre vai tentar enganar o gato fingindo-se, mudando a voz, para parecer uma voz de uma gata, onde distrai o gato e ele tenta comer o queijo. Então, olha só, outra característica que o rato carrega que é de humano.
Ele imita outra voz. Então, olha só, outra característica humana. Muito bem, vamos para a nossa última perguntinha. Vamos lá, vamos na tela. Tem outro aspecto na história? O rato conseguiu enganar o gato. Muito bem, a minha história aí está muito clara. Então eu consigo perceber aí o lugar onde ela acontece, consigo perceber quando ao longo do dia, consigo também encontrar quem são os meus personagens. Já respondi. O que aconteceu? O que aconteceu? O rato engana o gato. Ah, mas engana como? Eu preciso também saber como que isso acontece. Ah, o ratinho imita a voz de uma gata para lubridiar, enganar o rato. E o rato se distrai, o gato. O gato se distrai e o rato come o queijo. E a última característica aqui desse texto. O rato consegue enganar o gato. Muito bem, então eu percebi aí que o texto tem essas 6 perguntas para ser respondidas. Então o que eu vou pedir para vocês agora? Pegue o caderno, coloque as 6 perguntas e comece a responder no seu caderno, tá? Então você vai responder qual é o lugar, o espaço, quando acontece a história, que período que acontece essa história, quem são os personagens, o que aconteceu, então precisa acontecer alguma coisa na história, como isso acontece e os aspectos principais aí da minha história. Muito bem. Eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Agora aí, juntinho com o professor, você vai tentar escrever aí a sua história. Você pode usar a minha de exemplo. Professor, eu vou usar a sua de exemplo e vou fazer uma primeira história com o seu exemplo. Também pode, tá bom? Então, você pode escolher outras características para a sua fábula ou tentar inicialmente usar o meu exemplo aí para te ajudar a formular bem a história. Eu vou contar aqui para vocês o início aqui da minha história, tá? Eu comecei a escrever aqui e você vai tentar escrever aí na sala de aula ou de casa, tudo bem? Olha lá. Era uma vez um gato que tomava conta de uma fábrica de queijos e gostava muito do seu trabalho. Um certo dia, o gato avistou um buraco que lhe parecia uma casa de rato. O gato chegou bem perto do buraco e disse: "Alguém está aí?" E a partir daí eu posso continuar essa história. Será que o ratinho responde? Será que o ratinho já faz a voz de uma gata para tentar enganar o rato? Então eu posso continuar essa história. Ah, lembrando, no final, o personagem precisa aprender algo. Eu e você juntinho com o personagem. Então, faz esse texto aí, constrói essa fábula e marca o professor aí nas redes sociais. Tira uma fotografia, marca o professor, eu quero descobrir como ficou a sua fábula, hein? Então, @sebanunes, me marca, eu vou amar descobrir como terminou essa história, como você construiu a sua própria fábula. Infelizmente, a gente está chegando aí no finalzinho da nossa aula, então eu vou deixar aqui para vocês saber, a gente fazer uma recapitulação aí do que a gente aprendeu. Hoje fizemos um planejamento da escrita de uma fábula. Muito bem, vou deixar aqui para vocês a avaliação da nossa aula. Se você gostou aí de falar a respeito de fábulas e já começou a pensar como eu vou escrever a minha fábula, então, você já começou a pensar. Avalie aí positivamente a nossa aula, vamos amar aí receber o seu feedback. Não deixe de fazer a atividade, divida com o professor aí, @sebanunes, vou amar descobrir que fábula você fez. Conto com vocês nas próximas aulas, hein, galera? Tchau, tchau!